Bem-vindos ao final Bom dia a todo mundo que série. tá assistindo esse áudio. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê sério. Rolê sério. A gente tem muita informação sobre quem mandou matar a Marielle Franco, apurações exclusivas de Juliana Dalpiva, que traremos aqui no Rolê Sério. Você já viu algumas coisas hoje de manhã, vamos falar mais sobre isso aqui no nosso programa, nessa terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. Quase me confundi falando que era 23. Mas é isso mesmo, está começando este programa que fala sempre muitas groselhas e bobagens, mas hoje falará muito sério também sobre esse assunto, porque tem informação e tem muita informação aqui do ICL, informação do Intercept, informações novas sobre quem mandou matar Marielle Franco. Esta é a nossa principal apuração do nosso site, iclnoticias.com.br, nesta terça-feira, e falaremos também aqui no nosso programa sobre isso a partir de agora. Eu e todos vocês que estão aqui, já aproveitem aqui e deixem o comentário de vocês sobre este assunto e sobre os outros. O Bad Dog tá aqui, né? O Eduardo Bastos diz, o mais carinhoso dos ursinhos Gummy, um beijo pra você. O Gonzalo Carpio disse que essa contagem regressiva de 1 segundo foi sensacional. Coisa de quem isso aí? Isso mesmo, dele mesmo, de Vitinho. Contagem em Minas Gerais está aqui, a Helena Fuentes, o André Castro de Paulo Lopes, Santa Catarina, a Maria Helena Schweitzer, eu nunca sei o sobrenome da Maria. E todo mundo que está aqui comentando com a gente, a Tatiana Camelo aguardando a risada maravilhosa de Guga Noblar. Vamos ver isso. A Maria disse que mandou um zap sobre o Vitinho lá no nosso zap. Temos que pegar o nosso zap para ver o nosso zap. Vamos providenciar isso. Vamos aproveitar, falar sobre o plano indústria do governo federal, lançado ontem também, traremos coisas sobre esse assunto. O relógio do fim do mundo, hoje saberemos também quanto tempo falta para o mundo acabar. Espero que seja logo, porque eu não aguento mais. No melhor que você não viu, traremos também as principais notícias, vídeos, memes da internet, das redes sociais. Quem está com a gente aqui também é a nossa equipe do Rolê ICL, ele mesmo, Vitinho. Olá, Vitinho, tudo bem? Bom dia, William De Luca, tudo bem com você? Tudo bem, por que o Fábio não tá de chapéu hoje? Cadê meu bruxo do engenho? Ele vai botar. Botou, eu queria dizer bom dia pro nosso chat e queria dizer assim, ó, o William ele é um ótimo ator, porque ele estava me elogiando muito antes de começar o programa hoje, falou nunca aconteceu. O que seria do rolê sem Vitinho. Então, fiquem com essa. Bom programa. Vocês podem escolher confiar em mim ou numa pessoa que usa uma máscara de palhaço. Vocês escolhem quem vocês confiam mais, na minha opinião, ou na do Vitinho. Obrigado, Vitinho, Gabriel Vento, Antônio Farinati, a Vivi Veras, nossa equipe toda aqui do nosso Rolê ICL. Tem o pessoal que faz a nossa audiência também, o Vitor Nascimento, o Vitonho, apelido que eu dei. Todo mundo que faz aqui o nosso Rolê ICL acontecer. Quem está aqui também é ele, que sempre tem informações e risadas crocantes para a nossa audiência, Guga Noblar. Bom dia, eu ia falar boa tarde. Bom dia, meu anjo. Novidades, assuntos importantes hoje, né, Guga, aqui no nosso programa. Pois é, vamos ter risadas, mas também é um dia de peso, é um dia pesado, é um dia em que se revela, provavelmente, o mandante da morte de Marielle Franco, um assunto claro que a gente está aguardando, que a gente está esperando ansiosamente para desvendar há anos e pelo jeito chegou a hora. Vamos então começar logo porque é o tema quente do dia, tá pegando fogo. Vinheta. Que pode rodar. Tá pegando fogo, bicho! Chama! A Cláudia Pires diz que está sempre aqui, mas nunca ganha beijo. Um beijo para você, Cláudia, que está assistindo o nosso programa. E, Guga, não há como falar sobre outro tema a não ser falar sobre Marielle Franco. Quem mandou matar Marielle Franco? A gente trouxe a informação exclusiva da Juliana Dalpiva hoje de manhã, cedo, no nosso ICL Notícias primeira edição. Se vocês quiserem colocar na tela, pode colocar aí o print da Juliana. A Juliana trouxe que o nome que vai ser delatado, que foi delatado
pelo Rony Lessa, ex-PM, miliciano que participou da morte da Marielle Franco, foi um nome com foro privilegiado. A gente já tinha dado essa informação, né? Havia uma especulação sobre isso desde que a nota foi dada no último sábado, né? Lá na Folha de São Paulo, de que a homologação dependia do STJ. Pois bem, Juliana confirmou essa informação. Agora é informação, não é mais especulação. A Juliana trouxe pra gente a informação de que o mandante da morte da Marielle Franco teria foro especial no STJ. O que isso quer dizer, pequenos pokémons que estão assistindo este programa? Que obrigatoriamente a pessoa está em mandato, ou seja, não é ex-governador, não é ex-prefeito, não é ex-nada, está em mandato, e ela tem que ser governador de estado, vice-governador, a gente supõe que seja do Rio de Janeiro, né? Quem que vai mandar matar a Marielle é alguém do Amapá, né? Então, a gente supõe que seja do Rio de Janeiro, governador, vice-governador, desembargador do Tribunal de Justiça, membro do Ministério Público ou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Novamente, a gente supõe que seja do Rio de Janeiro, porque a Marielle tinha uma atuação local lá no Rio de Janeiro. Pois bem, primeira informação é essa, Guga, confirmada a informação de que a Juliana tinha trazido pra gente já essa semana, de que o nome é um nome delatado, vai ser o nome do mandante, não é o nome de um participante, de alguém que está envolvido nesse crime bárbaro da morte da Marielle Franco e do Anderson Gomes, e que esse nome tem foro no STJ, confirmando o que a gente já tinha dito nessa semana, né, Guga? Pois é, a Juliana ela tinha já avisado que era alguém com foro. Quando a gente pensou isso, e que deveria ser analisado pelo STJ, a gente já passou a cogitar, e ela também, obviamente, que seria o Domingos Brazão, já que ele é alguém que é conselheiro do Tribunal de Contas Estadual do Rio de Janeiro. Quando você tem esse cargo, você tem o foro que é analisado pelo STJ, é desembargador, é conselheiro do TCE e é governador no caso. A gente já sabia que o Domingos Brazão era foco aí dessa história há alguns anos. Então, quando a Juliana falou e revelou lá no nosso portal do ICL essa informação, ontem eu e o Deluca aqui no Rolê ICL, a gente já passou a cogitar aqui no programa que seria o Domingos Brazão. Quem assistiu ontem o Rolê viu que a gente contou exatamente essa história de que, baseado obviamente na apuração da Juliana, de que era provável ser o Domingos Brazão, com base nessa informação. Esse aí que está ao lado, inclusive. Analisado pelo STJ, que é esse cidadão. Então hoje veio à tona para os holofotes da mídia a história de que deve mesmo ser ele o mandante do crime. Seria, portanto, a solução daquela pergunta que não queria calar. Quem mandou matar a Marielle? Pelo jeito, foi esse aí. E aí, a partir daí, a gente está apurando aqui, continue acompanhando, inclusive, essa apuração lá do nosso iclnoticias.com.br, que tem feito uma grande apuração sobre esse caso. Novamente, ressaltar o trabalho importante que a Juliana Dalpiva tem feito, já fazia antes do ICL e agora no ICL continua fazendo em relação a esse caso. A Juliana tem muitas informações, eu estava brincando na segunda-feira, ontem, né, inclusive, que eu tava fazendo programa aqui e ela tava aqui do lado de fora do nosso estúdio no telefone fazendo apuração. Quando você vê a Juliana trabalhando aqui no ICL, ela tá o tempo todo respondendo WhatsApp, trocando mensagem no telefone, ouvindo fontes para trazer informação pra gente, né? A gente tinha especulação, a Juliana trouxe informação. A Juliana continua apurando este caso no nosso iclnoticias.com.br, então continue acompanhando por lá a nossa apuração. Porém, e aqui no nosso chat já tem muita gente falando sobre isso, o Intercept Brasil cravando a informação, né, também uma informação que o Intercept trouxe, a gente continua apurando essa informação de que quem mandou matar a Marielle Franco, segundo o Intercept, não é mais uma especulação, seria um fato, seria o Domingos Brazão, que a gente falou aqui, ex-vereador do Rio de Janeiro, ele era do MDB, né, mas saiu teve que se desfiliar para virar conselheiro do Tribunal de Contas Estadual,
Então, o Domingos Brazão seria o mandante da morte da Marielle Franco. Informação do Intercept Brasil. A gente tem, como eu já falei para vocês, a gente continua apurando aqui para dar mais informações no ICL, a Juliana Dalpiva, o nosso Chico Alves, a nossa equipe do nosso site do iclnoticias.com.br continua trabalhando nessa apuração. E aí, Guga, segundo as informações do Intercept, o Lessa, que foi preso em 2019, fez acordo de delação com a Polícia Federal e esse acordo precisa ser homologado com o STJ. A partir daí, as especulações sobre o nome do Brazão aumentaram. O Intercept procurou o advogado que representa o Brazão e ele disse que não está sabendo da informação e que tudo que acompanha sobre o caso é sobre a imprensa porque o acesso aos autos do inquérito foram negados. Obviamente, o Domingos Brazão não deu entrevista sobre esse assunto, mas ainda, e aqui eu vou ler um trechinho da apuração do Intercept para vocês. A hipótese é que o Domingos Brazão ordenou o atentado contra Marielle por vingança contra Marcelo Freixo, ex-deputado pelo PSOL, hoje no PT, e atual presidente da Embratur. E por que isso teria acontecido? Porque a Marielle era muito próxima, ela era do grupo político do Marcelo Freixo. Antes de virar vereadora, a Marielle era assessora do Marcelo Freixo quando ele era deputado estadual. E aí, na Assembleia do Rio de Janeiro, o Domingos Brazão, isso era uma informação que já era pública, né, que eles tinham uma rixa pública, entrou em várias disputas com o Freixo, na época que os dois eram deputados estaduais. O Domingos Brazão foi citado em 2008 no relatório final da CPI das milícias, que era presidida pelo Freixo como um dos políticos liberados para fazer campanha em Rio das Pedras, que é uma área de milícia. E o Freixo também teve um papel na Operação Cadeia Velha da PF em 2017, 5 meses antes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Na ocasião, nomes fortes do MDB foram presos, como por exemplo Paulo Melo, Edson Albertassi e Jorge Pisciani, à época deputados estaduais. O Pisciani que foi morto em maio de 2021. Então, Guga, a gente tem a informação que a Juliana deu pra gente, informação importante, exclusiva do iclnoticias.com.br. A gente já tinha falado ontem aqui, falamos nos nossos programas, nos nossos noticiários também, de que o nome do Brazão já não era novo na investigação, ele já foi citado pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, como um dos possíveis mandantes. Parece que não tem outro caminho, o nome do Domingos Brazão ganha força como mandante da morte da Marielle, Guga. Pois é, a gente falou isso tudo ontem aqui, né, De Luca? A gente especulou e foi exatamente nessa linha de que era provável que seria o Brazão, que a gente teria nos próximos dias isso confirmado ou não, mas todo o desenho ali da reportagem da Júlia já demonstrava que seria sim ele. Entre os suspeitos, também tinha o Siciliano, tinha um ou outro suspeito ali, eram poucos nomes que tinham vazados como suspeitos, então o dele de fato era o mais forte. E a história, como a gente falou ontem, comentou ontem, seria essa vingança dele contra o Marcelo Freixo, por conta dessa questão da CPMI das milícias, da CPI no caso das milícias. Ele foi citado sim no relatório final, como falou o Delu, que relembrou agora, e a gente também já tinha dito ontem, ele acabou também afastado por um tempo do TCE por conta de casos de corrupção. O Marcelo Freixo foi depois quem brigou muito para não deixar ele retornar, ele acabou retornando para o TCE, mas ele acabou, de certa maneira, com a reputação manchada por conta dessas ações do Marcelo Freixo. E aí, 5 meses depois, em 2017, da polícia usar parte do relatório final da CPI, que foi presidida pelo Freixo, contra o Brazão, a Marielle é assassinada. O Cecílio também foi um dos suspeitos, um político também do Rio de Janeiro, já tinha dito que o Brazão teria pago R$500 mil ao Rony Lessa. Ele já tinha, inclusive, delatado o valor da encomenda da morte da Marielle. A gente citou isso ontem também. Então se confirma tudo aquilo que parecia ser o mais provável, pelo que tinha vazado nos últimos anos de investigação e pela apuração também da Juliana, que acabou trazendo uma luz aí para essa história e mostrando que provavelmente seria o Brazão. E agora o Intercept crava de vez que é ele, Domingos Brazão, o mandante do assassinato da Marielle.
e é improvável que apareça um outro nome ligado à morte dela que seja tão robusto quanto o dele. Deve ter um ou outro aí que possa ter se articulado junto a ele, mas o grande nome, o peixe grande por trás dessa história que estava todo mundo aguardando, pelo jeito é esse aí mesmo, é Domingos Brazão. O Brasil de Fato publicou agora há pouco uma notícia também sobre quem é o Domingos Brazão, né? Inclusive, essa não é a primeira vez que ele foi citado, já foi citado outras vezes na investigação da morte da Marielle Franco, né? O nome dele apareceu... você consegue compartilhar a minha tela, Vitinho? O nosso rolezinho de compartilhar não está funcionando. Você consegue? Aí, ó. Matéria do Brasil de Fato agora. A gente já falava sobre o nome do tio Domingos Brazão. Ele já foi citado em outras ocasiões. A matéria do Brasil de Fato, e eu vou ler com vocês aqui em tempo real, teve gente falando aqui nos nossos comentários, inclusive, já eu falo quem citou. O nome dele apareceu após o depoimento do policial militar Rodrigo Jorge Ferreirinha, que acusou o então vereador Marcelo Siciliano e o miliciano Orlando Curicica como sendo os mandantes do crime. A Polícia Federal desconfiou e concluiu, após investigações, que Ferreirinha e sua advogada Camila Nogueira faziam parte da organização criminosa cujo objetivo era atrapalhar as investigações da morte da vereadora Marielle Franco. E como eu falei para vocês, pronto, Vitinho, pode tirar aqui da tela a matéria do Brasil de Fato, só para vocês verem aqui o Brasil de Fato também nessa cobertura. Não é a primeira vez, a própria Raquel Dodge, como a gente tinha falado, já tinha citado em duas ocasiões. 2019, se não me engano, a Raquel Dodge tinha dito que ele era um dos mentores intelectuais do crime da morte da Marielle Franco, e depois ela falou que, pelo menos, se ele não era o mentor intelectual, ele tinha trabalhado para obstruir as investigações, o que é uma outra ponta de investigação, inclusive. Pois é, e também teve uma desembargadora, a Laurita Vaz, se eu não me engano, que também chegou a incriminar o Domingos Brazão e colocou ele nessa história, além da Raquel Dodge, que tinha feito isso em 2019, ela tinha afirmado que seria ele também o mandante da morte da Marielle. Então o nome dele, de fato, já era o mais provável há muitos anos, né? E aí ficou aquela história, mas será que os bolsonaros estão por trás disso? Qual que é o medo dos bolsonaros nessa história, gente? Os bolsonaros, eles também são ligados ao Brazão. Tem uma história de que o Brazão permitiu que o Jair Bolsonaro fizesse campanha numa área de milícia lá do Rio de Janeiro, da zona oeste do Rio. Então, a família Brazão é também um clã político ali do Rio de Janeiro que tem muito poder. E Jair Bolsonaro está ligado também aos mandantes, aos assassinos da Marielle. O Jair Bolsonaro também é ligado ao Elcio e ao Rony Lessa. E também tem uma ligação teria uma ligação com o escritório do crime, que teria sido o responsável pela morte. Foram eles que assassinaram a Marielle. Foi o pessoal daquele grupo miliciano ligado ao escritório do crime que matou a Marielle. Então, o Bolsonaro, de certa maneira, ele tem uma ligação com essa turma que matou a Marielle, mas ele não é o mandante da morte da Marielle, ele não está ligado diretamente ao assassinato dela. Porém, como ele, de certa maneira, faz parte desse grupo também, se essa turma cai, pode ser que arraste o Bolsonaro com alguma outra história, não essa necessariamente da Marielle, mas com alguma outra história que possa interessar a polícia. Então, caindo gente ligada ao Bolsonaro, isso de alguma maneira pode contaminá-lo. Eu acho que é por aí o medo da família Bolsonaro de que essa história fosse desvendada, não porque eles sejam os autores do crime, mas porque eles têm ligação com essa turma que matou a Marielle. Então, é claro que se essa turma cair, isso pode, claro, ser ruim para eles também. E eu acho que é por aí. O medo dos bolsonaros seria esse, né? Eles, pelo jeito, não são os autores, mas eles estão ligados, sim, ao autor do crime e aos assassinos. Francamente. Guga, tem várias pessoas aqui falando no nosso chat, inclusive o Giancarlo Capistrano falou primeiro, né, que já tinham citado o nome do Domingos Brazão.
O Jorge Castinheiras, acho que é assim que lê seu nome, né, Jorge? Espero que sim. Diz que o Dino se referiu várias vezes nos mandantes no plural. O fato de que a delação do Rony Lessa só pode ser homologada pela STJ só indica que pelo menos um desses mandantes teria esse foro. Por exemplo, se for alguém que não tem foro, e eu não estou dizendo que é alguém, tá, gente? Eu vou repetir isso várias vezes aqui. Por favor, advogados do ICL. Se for um vereador do Rio de Janeiro, por exemplo, o vereador não tem foro privilegiado, né? Se for um deputado federal, aí o foro é no STF. Então, se forem várias pessoas delatadas, pelo menos uma tem esse foro privilegiado no STJ, né? Seria no caso, como a gente tem a informação agora do Intercept e a apuração que a Juliana Dalpiva já tinha trazido pra gente, de que era alguém com foro no STJ, seria um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e também seria alguém em mandato, né? Não pode ser ex-governador, ex-conselheiro, ex-prefeito, ex-deputado, ex-presidente, por que não, né? A gente só tem esse tipo de pessoa. E tem várias pessoas, Guga, a Roberta Neves, o Marcelo Godoy, pessoas perguntando, e a chance de não darem nada? Eu acho muito difícil. O próprio Flávio Dino tinha prometido uma apuração dura e o próximo ministro da Justiça certamente vai ser uma prioridade do governo Lula em fazer com que essas investigações caminhem, né? Elas demoraram para caminhar, inclusive, né? Porque no governo do Jair Bolsonaro houve muita interferência na Polícia Federal, em especial no Rio de Janeiro. Novamente, a gente não está dizendo que a família Bolsonaro tem participação nesse crime, apesar da família Bolsonaro ter ligações óbvias com o crime organizado no Rio de Janeiro, em especial com esses criminosos que cometeram esse crime, mas a gente não está dizendo que uma coisa tem ligação com a outra, mas tem muita gente perguntando da chance de não dar em nada, Guga. Será que vai ser alguma coisa nesse tipo, de não acontecer nada num caso tão grave como esse? Ninguém confia na justiça do Brasil, né? Agora, a justiça... Pessoas confiam menos na justiça do Brasil do que no Vitinho. O Vitinho tá com mais moral. Mas é complicado, né? Claro que não dá pra gente cravar. Só que essa história tá muito no foco da mídia, tá muito no foco da opinião pública e da política do Brasil hoje, com esse governo Lula que colocou isso, obviamente, como uma das prioridades, elucidar de vez esse crime, trazer à tona quem seria o mandante, fazê-los pagar pelo crime que cometeram. Claro que a gente hoje tem sim um grupo muito favorável à punição, a política influencia sim a justiça, e eu creio que dessa vez ele vai pagar, sim, tanto o Brazão, se confirmar, claro que é ele, deve ser, quanto outros possíveis nomes envolvidos deverão sim pagar pelo crime que cometeram. Eu creio que a justiça será feita porque é um caso que está muito nas manchetes dos jornais, né? Então é muito improvável que não aconteça nada, ainda mais com um governo completamente favorável a elucidar este assassinato. A gente tinha antes um presidente que era ligado aos assassinos da Marielle. Ele pode não ser o mandante, mas ele é ligado aos assassinos da Marielle. E também ao mandante do assassinato, ao Brazão. Então, fazia sentido a gente ter alguém que atrapalhasse as investigações, que colocasse ali obstáculos e que não quisesse que a turma, que de certa maneira faz parte do grupo dele, acabasse na prisão. Então, mudou o clima, mudou o presidente, e eu creio que sim, que a justiça será feita, e pode ser que tenha outros mandantes, pode ser. Guga, é provável que o Brazão seja o grande peixe grande. Guga, tem um ponto importante aqui, a apuração do Intercept já tinha outros veículos dados, inclusive. O nosso Antônio Farinati, o nosso bruxão do Oeste, aqui mandou uma matéria mostrando que... Cadê? Deixa eu achar aqui. Achei. Em maio de 2020, quando foi debatida a federalização do caso da Marielle Franco, a ministra Laurita Vaz, do STJ, informou que a Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público trabalharam com a possibilidade de Domingos Brazão ter agido por vingança. Essa é uma das hipóteses, não tem uma confirmação sobre isso. A gente tem duas coisas a ser respondidas aqui. Eram três. Quem matou a Marielle? Respondemos, né? Parece que está respondida. Rony Lessa e o outro jeito que é o nome dele, como é o nome dele mesmo?
Não, é Elcio de Queiroz. Elcio de Queiroz. Rony Você tá Lessa falando e de quem Elcio de Queiroz. assassinou? Isso. Sim, Eles mataram a Marielle. Respondido quem matou a Marielle. Quem mandou matar a Marielle, parece que a gente está apontando agora. A Juliana Dalpiva fez a apuração pra gente aqui, e já tinha um indício anterior de que teria sido o Domingos Brazão, mas a gente não sabe se é sozinho, né? A gente não sabe se ele é o único mandante, o único, pelo menos, ou um dos únicos que tem foro privilegiado. Agora, resta uma terceira pergunta, que é importante para elucidar. Por quê? Existe a hipótese de que é vingança pela atuação do Marcelo Freixo contra o Domingos Brazão e contra as milícias. Mas não é uma resposta que a gente tem ainda, né, Guga? Podem ter outros elementos envolvidos. A Marielle era uma pessoa odiada pela extrema-direita, pelos milicianos, pelos traficantes, pelos criminosos no Rio. Quem tinha interesse de ver a Marielle morta? Essa é a pergunta que a gente precisa responder depois de confirmada a informação. A gente não tem informação cravada ainda aqui pelo iclnoticias.com.br, mas depois de confirmada essa informação, quem ganhou com a morte da Marielle Franco? Claro. A Laurita Vaz, eu citei há pouco, né? Eu acho que eu errei o primeiro nome dela, mas é essa. Isso, a Laurita Vaz. Que eu citei há pouco, né? A Laurita Vaz, ela já tinha colocado o Brazão aí como o provável mandante também, além da Raquel Dodge. Já estava tudo se desenhando para ele, era o nome mais provável mesmo. Será que tem mais alguém? E o motivo, o porquê? A priori fica no ar essa questão da vingança, já que o Marcelo Freixo de fato bateu de frente com ele em muitos momentos. Se ele matasse o Marcelo Freixo, o Freixo já era alguém politicamente ainda com uma relevância maior do que a Marielle. Talvez ele tenha subestimado o impacto da morte da Marielle, né? Talvez ele não imaginasse que a repercussão fosse ser tamanha, né? E tivesse banalizado o assassinato dela, porque é claro que foi gigante a repercussão e está se chegando ao mandante. Agora, é esse o motivo? Será que é só esse o motivo? Pode ser, a linha de investigação é essa, por isso que a imprensa está embarcando por esse caminho. O que tem vazado da investigação, a investigação está seguindo esses passos, a da vingança contra o Marcelo Freixo. E claro que a Marielle, ela representava vários símbolos que a extrema-direita detesta, fica no ar. Será que não foi ódio político? Enfim, mas deve ter sido uma vingança, de fato, contra o Marcelo Freixo, que colocou o nome do Domingos Brazão como alguém ligado às milícias. Está ali no relatório final da CPI das milícias, como alguém que teve autorização para fazer campanha eleitoral no Rio das Pedras, e teve, sim, um caso de corrupção que afastou o Domingos Brazão do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, e depois quem fez pressão para que ele não retornasse foi também o Marcelo Freixo. Marcelo Freixo foi um grande problema na vida do Domingos Brazão. Como a Marielle era o braço direito e participou como assessora do Freixo de todos esses casos, ela atuou contra o Brazão também como assessora do Freixo. A polícia está indo nessa linha. Pode ser que a gente descubra, não, que tem um fato novo que a polícia está investigando e que a gente não saiba ainda. Mas, a priori, vai ser essa a razão. Vingança contra Marcelo Freixo. Tem muita gente no nosso chat aqui, a Rosália Duarte, vou citar algumas pessoas. Domingos Brazão não tinha poder para mobilizar tanta gente na obstrução das investigações durante 6 anos. A Ellen Genúcio, se é vingança contra o Freixo, por que ele não foi assassinado? E muitas pessoas, a Elizabeth Muxfeld diz a mesma coisa. A Reconto, não faz sentido ser o Brazão, porque a Marielle não atuava na Zona Oeste. Tem caroço nesse angu. Eu hoje no programa dei vários destaques a isso, Guga, porque pelo menos é a minha função como jornalista aqui. Esse programa é um programa de palhaçada, mas a gente fala sério e no E1 a gente fala sério sem palhaçada nenhuma, né? Ao contrário do Rolê Série, que tem muita palhaçadinha. A gente tem responsabilidade de dizer que, e no começo do programa você falou isso muito bem, Guga, não existe nada que ligue a família Bolsonaro a este crime especificamente. Tem, obviamente, várias ligações com o universo criminoso do Rio de Janeiro, mas com esse crime, não. E tem muita gente que ignora, Guga, e isso é importante da gente falar, que existem muitas famílias poderosas no crime organizado do Rio de Janeiro. A família do Domingos Brazão é uma dessas famílias que tem ligação com esses grupos milicianos. Por isso,
Eles têm, por exemplo, uma outra matéria que a gente viu na imprensa nesses dias voltar, é que o Bolsonaro deu, por exemplo, passaportes diplomáticos para familiares do Domingo Brazão. Deu para outras 1.700 pessoas, mas inclusive passaporte diplomático para a esposa e para o filho, se não me engano, do Chiquinho Brazão, deputado federal e que atualmente é secretário na gestão do Eduardo Paes. Tinha muita gente interessada em matar a Marielle, e a família do Domingos Brazão também é uma família poderosa no Rio de Janeiro, ainda que a gente não tenha a confirmação de que ele é o mandante da morte, né? A gente só está fazendo novamente uma especulação em cima do que trouxe o Intercept e na informação que a Ajuda ao Piva já tinha trazido aqui pra gente de que era alguém com foro no STJ. Tinha muita gente interessada na morte da Marielle. Pode ser que seja o Domingos Brazão, pelo menos as investigações sempre apontaram para isso desde o começo, né, Guga? Se tiver outros mandantes, provavelmente eles estão relacionados ao Domingos Brazão. Pode ser que o Domingos Brazão seja o elo entre os mandantes e o escritório do crime, já que ele teria uma ligação mais simples, mais intrínseca, talvez, mais direta com aquela turma do escritório do crime, para poder contratar Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Então pode ser que ele seja o elo entre os mandantes e a contratação do escritório do crime, que tem outros nomes. Como a gente citou há pouco, teve uma turma ali do MDB que foi presa, outros nomes graúdos da política do Rio de Janeiro. Então, não sei se tem mais alguém sendo investigado desse grupo como mandante, ainda não vazou, por hora é só o Brazão. Agora, é possível que tenham outros, sim, mandantes. O Intercept coloca isso, né, essa possibilidade, na hora que ele fala que o Domingos Brazão seria um dos mandantes, abrindo a possibilidade, pelo menos um dos mandantes. Eles não cravam que teriam outros mandantes, mas eles deixam sim em aberto essa possibilidade. A Juliana, ela cravou que o nome revelado, delatado, seria esse nome que estaria sendo analisado pelo STJ, seria o mandante. E podem ter outros também, mas esse é o mandante. Então, o nome delatado hoje que se vazou pelo Intercept, segundo o Intercept, é o do Domingos Brazão. Esse é o cara por hora. O Bolsonaro, ele, claro, é ligado à família Brazão, como eu falei, é ligado ao escritório do crime. A gente tinha um presidente que não estava interessado em solucionar esse crime, porque esse crime é desmantelar um grupo que ele é ligado. Não que ele seja, já vou repetir isso mais uma vez, o autor da morte, o mandante da morte da Marielle, porém, ele é ligado ao grupo que matou, então para ele não interessava, é o que parece, não interessava que isso fosse investigado. Não dá para você colocar, portanto, hoje seria leviano você supor que Jair Bolsonaro é o mandante, nada demonstra isso, mas que ele é ligado aos assassinos, ele é ligado. Que ele é ligado ao mandante que vazou até agora o nome, ele é ligado. Então não interessava a ele a elucidação desse crime, por tudo que a gente viu nos últimos anos. Foi o que pareceu, né? Que tinha alguém com muito poder que estava atrapalhando. Só o Domingos Brazão sozinho, talvez ele não conseguisse atrasar por tantos anos essa investigação, mas aliado a um governo, a um presidente que também não queria que isso fosse esclarecido, aí sim teria força para que ficasse por tantos anos essa dúvida, quem era o mandante da Marielle. Agora a gente tem um governo que está empenhado em solucionar, a gente tem sim a polícia sendo pressionada pela opinião pública e pelos políticos a conseguir esclarecer esse caso, e pelo jeito estamos chegando no final dessa história. Veremos se além do Domingos Brazão terá mais alguém, mas por hora parece que a história está caminhando para um final. E aí, aqui no nosso chat, as pessoas obviamente criam as suas próprias discussões em relação ao tema. É importante, por isso a gente gosta muito sempre ler os chats de vocês aqui, porque é importante. A Penélope Maravalhas diz que o Freixo vive cercado de segurança, seria mais difícil matá-lo. Faz sentido sim puni-lo com a morte da Marielle, é um ponto importante. Né? O Freixo já é protegido pela polícia há algum tempo, desde a sua atuação na CPI das milícias. A Penélope deu um ponto importante aqui. O esquema de segurança do Freixo é diferente, sempre foi e continua sendo diferente do
do esquema que, por exemplo, tinha a Marielle Franco. A Marielle era ela e o Anderson Gomes andando num carro, que não era um carro blindado, nem nada do tipo. Para atingir o Freixo, parece que faz sentido, ainda mais com esse ponto muito bem trazido pela Penélope Maravalhas aqui. Mas tem muita gente acreditando que não. Aquele Cristina disse que o serviço foi terceirizado, o Brazão foi mediador, Júlio César de Paula, tá muito estranha essa história, poucos acreditam nisso que está sendo revelado. A Ellen dizendo que a Marielle tinha chance de ser senadora ou prefeita do Rio de Janeiro, e a Mônica Van Camp, Marielle era tão competente e envolvida com o combate à milícia que a mataram. A Rosário perguntou, cadê o Guga Noblar e o Calejão? O Guga tá aqui, e amanhã eu vou antecipar essa informação, porque a Rosaura perguntou aqui, amanhã eu não estarei aqui no nosso rolê, pela primeira vez da história do Rolê ICL eu não estarei aqui, e quem vai cuidar da casinha é Guga Noblar. Se der tudo errado, ele já não volta mais, na segunda-feira já não volta mais. E o Vitinho vai estar aqui para fazer a coisa funcionar e fudeu. Mas teremos Vitinho, Guga Noblar e César Calejão aqui amanhã no nosso Rolê ICL. Se der tudo errado, a culpa não é minha, eu só tenho médico amanhã cedo, não tenho o que fazer. Então eu vou ter que faltar amanhã. Se der tudo certo, eu digo que deu tudo errado. Aí o não volta, né? E se eu puder ficar em casa ganhando salário, tá ótimo. Nós vamos voltar, se tiver novidades, até o fim deste programa, nós traremos novidades sobre esse caso da Marielle Franco, porque as apurações continuam acontecendo. Em especial, deem moralzinha lá pro nosso iclnoticias.com.br. Eu vou aproveitar que nós estamos com uma audiência altíssima, agradecendo a audiência de vocês. Comentem, curtam, compartilhem este programete, para que ele chegue mais longe, né? Você sabe que rede social funciona com algoritmo, né, gente? Quanto mais vocês empurram, mais longe eles vão. Eu vou chamar aqui o nosso... Que caiu, Guga? Não caiu nada. Você tá aqui com a gente. Caiu? Não, você tá aqui, tá tudo Caiu? certo. Ou Não. vocês estão me vendo? A gente tá te vendo. Ué, pra mim tá congelado as imagens, que louco. Tá maluco. Aqui, Quer dar um F5 pra aí? mim congelou aqui. Eu tô congelado com a mão na boca, assim. Dá F5 aí. Mas você tá assim, ó. Mas você tá me ouvindo? Agora meio que voltou, que louco, mano. Não, mas agora... Não, agora voltou. Peraí, Sabe o que é isso aí? aqui. Eba, voltou. Isso aí É a magia do cinema. É um cogumelo mágico. Isso aí, ó... Google lá, onde ele tá bem louco. Mas eu vou aproveitar para chamar você para lutar com a gente, aproveitar essa audiência espetacular que temos aqui agora no programa, porque 2024 começou, os desafios são muitos. O Vitinho não esperava por isso, ele tá procurando aí, achou. O Gabriel Vento é rápido. Se fosse o Vitinho, a gente ia até 4 da tarde. Irmão, respeita a sua equipe. A internet nunca esteve tão cheia de ódio, de fake news, mas nós aqui do ICL compramos essa briga junto com você. Por isso nós precisamos, vossas senhorias, do nosso lado, fazendo esse jornalismo corajoso que a gente faz aqui no ICL. Com nossa equipe brilhante, Chico Pinheiro, Chico Sá, Juliana Dalpiva, Leandro Demore, Guga Noblar, Heloísa Vilela, Cris Serra, Viviane Mesquita, Vivian, se eu quiser colocar um Viviane, a nossa equipe toda do ICL, Gabriela Varela, espero que eu não tenha esquecido alguém, Roberta Garcia, César Calejon, na nossa equipe do ICL, está aqui, mas precisa de você para continuar existindo. Por isso, dê essa moralzinha aí, faz no rolê, não faz no N1, no N2 não, porque o pessoal fala, ninguém assista no rolê, icl.com.br/rolê, você vai ganhar o quê? Vai ganhar o William e o Guga Noblar não serem demitidos, é um ponto importante, depende de vocês, a gente manter nosso emprego. Muito importante. Vai ganhar fortalecimento da luta desse jornalismo que a gente faz aqui, que é importante, Demax, para que ele continue existindo, já que vocês sabem que a gente não tem patrocinador, não tem monetização, não tem nada desses negócios, não tem superchat, aqui a gente vive graças ao Instituto Conhecimento Liberta. Você vai ter acesso aos mais de 250 cursos nacionais e internacionais da nossa plataforma, e agora tá linda, tá parecendo Netflix, tem as imagens aí, não tem? Vamos separar a imagem. Tá parecendo Netflix agora, tá belíssimo, não era essa aí não. Tá, o pessoal tá bom. É só elogiar que começaram a errar. Mas tá linda a nossa plataforma e também, agora sim, agora é essa que eu vou chamar. Se você virar assinante a partir do dia 29 de janeiro, você tem acesso a descontos exclusivos do nosso clube de benefícios. Aí, ó, um monte de loja. E não é a gente que escolhe não, viu, gente? É uma plataforma que a gente assinou aí, que tem essa loja, vai dizer... dia 24, tá? Não dia 29.
Só corrigindo. Falaram só. que era dia 29 ontem. Tava errado na arte? Tava ontem na arte. Mas a partir do dia 24, menos conhecido como amanhã, então, você tem desconto aí, ó, só 2 ingressos de cinema aí já paga, né, Guga? O nosso assinante solidário aí. Imagina, 2 ingressos de cinema, você tem desconto aí, já paga o mês do assinante solidário aqui do ICL. Desconto em farmácia, em loja, para pedir uma pizzazinha, para pedir um eletrônicozinho, tudo faz aí no nosso clube de benefícios. E além disso, se você assinar até amanhã, e não vale dizer, William, vou fazer na quinta-feira, até amanhã, você ganha o livro Negócio de Jair, Negócio do Jair, da Juliana Dalpiva, autografado pela Juliana. Ganha o livro do Eduardo Moreira, Travessia, autografado por mim. Não, mentira, esse não tem autógrafo, não. O livro do Eduardo Moreira e o primeiro livro físico da editora ICL, que é Como Parar o Relógio do Juízo Final, de Noam Chomsky, o maior pensador vivo do planeta Terra. Então, faça até amanhã icl.com.br/rolê e vire membro solidário. Só vale isso aí para quem fizer assinatura solidária, viu? E o Edu falou ontem no programa que quem fizer a conversão do normal para o solidário também vai ganhar. Então, se você é assinante normal, vire assinante solidário. Agora o Guga travou. Real. Acabamos de receber uma mensagem que é dia 29 mesmo. Você sempre esteve certo. Como sempre, normalmente eu estou com a razão, eu só me equivoco quando eu acho que eu errei, mas eu estou certo. É a partir do dia 29, ó, a nossa Ana Navarro, um beijo pra você, Ana, confirmou aqui pra gente que é dia 29 mesmo. O Guga caiu, vocês viram que o Guga desabou aí, né? Pode derrubar o Guga e botar o Guga de novo, porque o Guga desabou, logo mais ele volta, então vai lá! icl.com.br/rolê. E com isso eu vou aproveitar e vou fazer o quê? Vou ficar chamando coisas até o Guga voltar. Vamos para o nosso Macetada de Notícias. No nosso Macetada de Notícias, enquanto o Guga Noblar não volta, a gente está falando aí sobre o relógio do fim do mundo. Tem uma notícia hoje que é importante para quem quer o fim do mundo, como eu, que ele aconteça logo, que acaba logo essa desgraça. Todo ano, desde 1947, essa instituição que vocês estão vendo aí, ela anuncia oficialmente o quão próximos estamos do fim do mundo. O relógio é mantido pelo Boletim de Cientistas Atômicos, fundado por Albert Einstein e ligado à Universidade de Chicago. No ano passado, o relógio marcou 90 segundos para o fim dos tempos. Nunca estivemos tão perto. Aí, ó. Cada ano vai ficando mais perto. O relógio do fim do mundo pode andar de frente para trás, dependendo da medição de vários índices. Situação política, crise energética, guerras. A expectativa é que com a guerra do Oriente Médio e da Ucrânia, seja anunciado que adentremos oficialmente no fim dos tempos. Já tem atualização dele novo aqui? Entrar meio-dia. Entrou meio-dia ou não? Antônio Farinati. Mas eu não entendi, esse negócio de falta 90 segundos, não entendi. Como assim falta 90 segundos? Quantos... Nunca estivemos tão perto. Em 91 estivemos mais longe do fim do mundo, hoje estamos mais perto. Eram 17 minutos, foi para 90 segundos. Vamos rezar para que o anúncio deles agora seja 5 segundos e até o fim do rolê o mundo acabe e você termine o mundo assistindo o Rolê ICL aqui com a gente. Daqui a pouco o Antônio Farinati, o nosso redator aqui, traz a informação de quanto falta para o mundo acabar. O Guga já voltou? O Guga desabou? Acabou a internet? O mundo acabou lá primeiro ou não? Não voltou? Ele ficou ansioso com o fim do mundo e foi viver. Saiu já foi isso, ele falou, vai acabar mesmo, foda-se, e tirou a roupa e foi pra praia. Volta, Guga, cadê você? Volta aqui, a gente te quer, a gente te gosta. Vamos para mais uma notícia. PF vê indícios de que Monark cometeu crime. Aproveita que o Guga caiu, vocês comentem aí comigo, viu, pra ver... a Viviane Veras falou que hoje a equipe foi de Vanessa Lopes, inclusive o Guga apertou o botão e desistiu do Rolê ICL, foi embora. Vamos aqui, eu vou ler os comentários de vocês, me ajuda aí, Vivi, separa os comentários
reparei que eu tô sozinho agora com você, eu e vocês, eu e Deus, que são vocês, e Eduardo Moreira. Vamos para mais uma notícia. PF vê indícios, que monarca cometeu o crime de desobedecer ordem judicial. A PF vê indícios de que o influenciador Bruno Monteiro Ayub, vocês não sabem, este é o nome do monarca, cometeu crime de desobediência de decisão judicial ao descumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes do STF. De acordo com a PF, monarca criou novos perfis em redes sociais para continuar propagando desinformação, mesmo depois de ter sido procurado. Ele ainda teria tentado monetizar o conteúdo. Essa é novidade, né, esqueci o nome dele, Vitinho, de que o monarca descumpriu a decisão judicial. Ninguém tinha notado, né? Então, o problema é que ele vai achar que é perseguição, né? Esse é o problema, a narrativa. E ele tá nos Estados Unidos, né? Inclusive, quero ver notificar agora. Monark foi para os Estados Unidos depois que ele começou a ter os seus canais desmonetizados, que a justiça começou a mandar ele apagar as contas nas redes sociais. O Monark foi morar nos Estados Unidos, tá sofrendo muito perrengue lá, inclusive. Vamos ver o que o Monark dirá a partir de agora. E falando em Monark, uma notícia que tem ligação com essa, é que o Alexandre de Moraes estendeu o inquérito das milícias digitais por mais 90 dias. O cachorro do Supremo, o Xandão, como diz o Roberto Jefferson, estendeu por mais 90 dias o inquérito das milícias digitais antidemocráticas. O despacho atendeu um pedido da Polícia Federal, da PF, e neste inquérito, a PF investiga a atuação de grupos que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Os investigados fariam parte de diferentes núcleos como produção, financiamento e um núcleo político sobre esse belíssimo inquérito da Polícia Federal. A lista de contravenções inclui procedimentos atentatórios à democracia, aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal, desvirtuamento do órgão central de inteligência. Já desvirtuaram o seu órgão central, Vitinho? Ataques ao sistema eleitoral e ao TSE, tentativas de obstrução das eleições e posteriormente de rodovias, acampamentos golpistas e grupos paramilitares e atos de 8 de janeiro. Então, prorrogadas aí o inquérito das milícias digitais. O Alexandre de Moraes. Vamos continuar nossa editoria judiciária. Preciso que você fale, Vitinho, que eu tô com sede. Então, eu tô tentando ir atrás do Guga aqui, ó. Ele Ele existiu mesmo? Ele existiu, mas ele saiu tão simpático, ó. Olha que simpático. Tá rindo pra gente ainda. Deixa ele aí. E aí você bota a risada. Bota o... Beleza. Deixa eu ver. Quando ele voltar, a gente tira. O Emerson Obara diz, vá que o Monark fez caca de novo. Ninguém nunca tinha notado. A Kelly Cristina falou que foi lavar a louça pro mundo acabar com a pia suja. Não acabar com a pia suja. O Lucas Nascimento diz que o Monark ainda comprou carro bichado, muito guri de apartamento. A Helena Maria Schwetzer diz, tadinho, né? Eu tô muito bolado com essa ideia que a gente teve. Não consegue colocar as cortinas, o Monark. E a Selma Beluto, se depender da emergência climática, deve faltar 1 segundo para acabar o mundo. Ótimo. É isso mesmo, Guga. Você gostou, Guga, da notícia? Desculpa, mas é a melhor participação do Guga essa. Você gostou da notícia, Guga? Diz pra gente. É pra pôr o áudio agora. Ótimo. Muito bem, obrigada, Guga. Vamos agora para mais uma, não sei nem o que fazer mais desse programa. Vamos para a nossa última notícia aqui do nosso Macedão. Tem vários aqui, inclusive, várias notícias, mas acho que não vai dar tempo, né? Faltam quantos minutos de programa ainda, Vitinho? 10 minutinhos ou não? Uns 13. Te dou 13, vai, pode ir. Tá bom, 13 tá bom. STJ, essa notícia você vai gostar, Vitinho. O Guga vai gostar também, o Guga também é um... STJ expede 2 autorizações para plantio de cannabis com uso medicinal. O STJ autorizou 2 pessoas a cultivarem. Eu tô muito bolado com esse Google embaixo parado. Eu não entendi, você vai gostar. Você quer ensinar alguma coisa, William Deluca? Ensinar nada não. O Iguana aqui da nossa equipe, esse
Tão pesado. O nome do cara é Iguana. Iguana. Autorizou 2 pessoas a cultivarem cannabis em casa para fins medicinais. A decisão foi divulgada nessa segunda-feira, dia 22. A liminar considerou limitações da importação da cannabis medicinal. O ministro Og Fernandes, o nome dele é esse mesmo, OG Fernandes, vice-presidente do STJ, considerou um caso de limitação financeira causada pelo alto custo dos produtos e falta de disponibilidade de um derivado da flor in natura da cannabis no mercado. O ministro julgou ser mais procedente proteger o direito à saúde dos envolvidos. A gente faz piada sempre, o Guga vai rir, inclusive, agora, né? O Guga sempre ri nessas situações. Ótimo. O Guga sumiu, você já ligaram pro Guga? Será que aconteceu alguma coisa? Você caiu alguma coisa lá? Eu perguntei se ele tá vivo, ele não me respondeu. Dá uma então ligada tô lá, começando a ficar Antônio, preocupado. vê o que aconteceu aí com o Guguinha, vê se aconteceu alguma coisa pra ele voltar pra nós aqui. Mas a gente, obviamente, a gente sempre brinca com isso, né? Porque existe o uso recreativo da maconha, que também é liberado em vários lugares, né? Vários lugares do mundo, em vários estados dos Estados Unidos. Mas, a Will, venda... eu não entendo, assim, o uso recreativo da maconha. Pode usar no recreio? Como eu ia dizendo, o uso recreativo da maconha é autorizado em vários lugares do mundo, né? Inclusive em vários estados dos Estados Unidos. Mas o que a maioria das pessoas cobra é que seja liberado primeiro o uso medicinal da maconha. A cannabis, né, ela é usada e os seus principais princípios ativos é ótimos, são usados para tratamento de várias doenças, importante para várias pessoas que precisam desse tratamento, e comprar, importar o óleo, importar a flor é muito caro, por isso é importante o plantio aqui na casinha das pessoas aqui no Brasil. Eu defendo também que seja liberado o uso recreativo, não só o uso... Eu também defendo. Você mais que ninguém, né? O uso recreativo, né, da maconha também seja liberado, mas é importante que a gente tenha, antes de qualquer coisa, liberado o uso da maconha medicinal. Para a gente fechar o nosso macetada de notícias, vamos para mais 2 aqui. Canal de YouTube que vai julgar a cassação de Moro sofre ataque hacker. Curiosamente... é uma notícia que o Google vai achar engraçada essa. O Tribunal Regional Eleitoral... Will, desculpa, mas o Will acabou de me mandar uma mensagem O Will? assim. O Guga. Eu não mandei mensagem. Não, o Guga acabou de mandar uma mensagem. Caiu? Aí eu vou Não! mandar, não sei, vamos descobrir. Não, tá no ar, você tá no ar, Guga. Imagina se o Guga tá até agora falando coisa, gente. E tipo, todos os comentários que eu faço, ele tá respondendo em casa assim, é verdade, Will, não sei o que. Imagina isso. Espero que não. Ótimo. Mas vamos até o Guga de verdade voltar, e não o nosso Guga de papelão que tá aqui embaixo. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que vai julgar a cassação do senador Sérgio Moro, do União Brasil, sofreu um ataque hacker nesta semana. O canal do tribunal ficou fora do ar por 4 dias antes do retorno do recesso e segue indispensável, indisponível. Eu tô meio maluco já. O cogumelo mágico. Antes do ataque havia uma expectativa que o julgamento fosse pautado para essa semana. Lembrando, aí ó. Voltou, Guga Noblar? Tá aí entre a gente? Vocês estão me ouvindo? A gente tá te ouvindo. Parece que você tá no forno de micro-ondas, mas a gente consegue te ouvir. Você tá dentro de uma caverna, Não, deixa eu Guga? mudar Pode de falar, ponto faz aqui. sinal. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. É o fim do mundo, Nada. gente. Tá tremendo. Terremoto. Ótimo. Terremoto. Não é terremoto? Não. Do nada. Galera, eu tô no áudio, o meu áudio não entrou, né? Tá Seu ruim o áudio, né? Tá, parece que você tá numa caverna. Tá bem tranquilo. Pera aí, eu vou pegar um fone ali, então. Tenta aí. Tenta aí. Enquanto o Guga vai e volta, sai da caverna e volta pra cá, a gente vai terminar essa notícia, né, que eu tava dando na metade, vou terminar o negócio na metade. A expectativa de que o julgamento do Moro seja pautado para essa semana ou para a semana que vem, o Moro que pode perder seu mandato. Aliás, na verdade, a galera já está dando como favas contadas o fim do mandato dele, do marreco de Maringá, que não temos o Guga para imitar. Por favor, Vitinho, imite o marreco, por favor. Que isso? É um pior que o outro. O julgamento do Sérgio Moro nesta semana. A galera continua falando ainda sobre
o crime contra a Marielle Franco, que a gente falou no começo do programa aqui. O Marcos Marmelo disse que o Guga de Papelão estava melhor. A Kelly Cristina dizendo que estava em cativeiro. E aí a galera está falando aqui sobre o Guga de Papelão que a gente inaugurou. A gente tem o Guga de Papelão ainda aqui, Vitinho? Se tiver, ele ainda bota ele aqui embaixo de novo. No nosso Guga de Papelão que a gente inaugurou. Aí, ó, mais um Guga de Papelão. Que tragédia. Quem diria, né, Guga Noblat, que tu ia acabar aqui nesse programa fazendo essas palhaçadas. Vamos então para o nosso, que o programa tá acabando. Melhor que você não viu, nosso último quadro. Vinheta. A galera estava ligando para o Guga Noblat, mas ele já saiu do cativeiro, tinha sido sequestrado pelo Carluxo e já está aqui entre nós. Daqui a pouco ele volta e agora nós vamos para o melhor que você não viu, vídeos importantes. Aproveitar alguns comentários de vocês aqui. Cadê? A Vivera separou comentários. O Rafael: todo o uso da cannabis é medicinal, se tira estresse, tira mau humor, te faz rir, te faz feliz em ouvir músicas, te deixa bem para aguentar um trabalho chato, é o uso medicinal. Sabe quem faz isso também? O Rolê ICL. E é livre. Achei que você ia falar Vitinho, já não ia é te crime. processar. Não, aí é crime. O Vitinho é crime. O comunista de iPhone, Moro contratou um hacker de verdade agora, ainda sobre o Sérgio Moro. Que isso? A Janaína... É o Guga entrando. A Janaína Fuente diz: imagina como vai ser o rolê amanhã sem o Will. Amiga, eu vou estar assistindo lá do médico. É isso aí, caos e destruição. Você segure as pontas aí. Aí, ó, ele voltou, Guga. Tudo bem? Voltou, caiu, tá tudo certo? Impressionante, agora eu consegui, cara. Agora o meu áudio tá bom, agora eu perdi também 10 minutos do programa, porém... Tranquilo. Consegui voltar, tranquilo. O Eduardo Batos falou que o Google foi apertar aproveitar que a gente tá falando de maconha. E o próprio Eduardo Batos diz: não fumem muito, senão vocês vão ficar fazendo piada sem graça que nem o Vitinho. Ou a Angela diz que nem o Monark. Tem uma cigarra dentro do microfone do Google. Vocês estão ouvindo? Não é acreditável. Eu tô do lado de fora agora aqui, eu tinha que sair, cara. Você tá no sítio? Mostra o outro lado pra gente. Dá pra mostrar o outro lado? Aí, dá uma volta aqui, rapidinho, pra ver se mostra aquilo ali. Ai, tá na floresta, velho. Eu tô na floresta, mano. Tem uma cigarra, daqui a pouco parece um tigre de bengala almoço ao vivo aqui no Rolê CL. Tomara que não, mas por enquanto só cigarra. Cara, uma cigarra aqui pro meu lado, mano. Tá dentro do microfone do Google. Ela não sai daqui, essa filha da mãe. Essas coisas só acontecem do Rolê CL. Mas vamos lá, Guga. Falando no nosso melhor que você não viu, turistas encontram... Aliás, eu esqueci de tudo desse roteiro. Esse programa tá muito maluco. Turistas encontram câmera escondida em quarto de resort, no Pernambuco. Onde você estava? Será que era o hotel que o Guga estava? Será que filmaram a bundinha do Guga? Vamos descobrir. Turistas encontram câmera escondida em quarto de hotel. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar a denúncia feita por um casal de São Paulo. E a câmera, Guga, estava voltada para a cama. Lembrou daquele documentário Voyeur, com o escritor Gay Talese, sobre um dono de resort muito louco nos Estados Unidos. Olha lá no Netflix que tem lá. Será que tá... Mas tem o vídeo. Vamos ver o vídeo, Guga. Vamos ver. Tem som? Ou é só a cigarra do Guga? Só cigarra. Acho que não tem áudio, é só o cara filmando. É só o cara filmando. Vem cá, mas você sabe qual é, Deluca? Qual foi o Ah, do buraquinho ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Qual local de Pernambuco foi isso que eu tô preocupado agora? Será que foi no resort que o Guga tava? Em que local foi, Antônio? A gente tem informação de qual é o resort ou não? Olha, tá parecendo o lugar que eu fiquei aí, não tá muito diferente, não. É um flat no resort localizado na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas e Pojuca. Porque tu tava lá, não? Eu tava perto. Tava em Serrambi, eu tava a 2 quilômetros. Se aparecer você transando aqui, Guga, a gente vai botar no programa, viu? Não quero saber. Vai ser hit. Se aparecer aqui, a gente vai botar no programa. Mas aí, a polícia está investigando. E é uma coisa muito comum. Na gringa fazem muito isso, né, Guga? Tem uns caras que vão e investigam, porque tem câmera atrás de espelho, câmera em tomada, em aparelho eletrônico. Tem muito isso. Aqui no Brasil a gente faz pouco, mas na gringa o pessoal faz muito esses testes. A galera é esperta. A galera é esperta. Sabe qual que é o teste para achar? Você tem que pegar o seu celular, ligar, se eu não me engano, a lanterna do celular
e sair colocando, deixar o quarto obviamente escuro, e sair apontando a lanterna, principalmente para onde tiver espelho ou tiver vidro, enfim. Parece que reflete, rola um reflexo da câmera, enfim, do vidro da câmera, do espelho da câmera, ele acaba refletindo de alguma maneira. Então, se você passar a lanterna do celular pelo quarto e notar que alguma coisa refletiu levemente, vá atrás que você pode estar sendo espionado, como essa turma daí estava sendo, e está se tornando cada vez mais comum esse tipo de história, tanto no Brasil, em São Paulo tem várias, viu, Deluca, quanto fora daqui, então bora ficar ligadinho. Ô, Will. Oi. Estão perguntando no chat se filmaram o Gugu do Guga. Se filmaram. Filmaram. Será que a gente vai ver finalmente a rede social do Guga, aquela lá que ele fala sempre? Finalmente. Vamos descobrir. Chegou lá. O Vitor Thiago falou que essa câmera não ia para não fazer fio terra, ainda falando sobre esse mesmo tema. O Igor Sampaio, o cara que ia ganhar dinheiro com hospedagem e no Xvideos, né? O cara faz o Airbnb e ao mesmo tempo quer vender para o Xvideos. O pessoal tá dizendo que você voltou relaxado depois que você ficou 10 minutos fora. Aconteceu alguma coisa aí, né? Nesse meio tempo? Aconteceu, né? Todo esse ambiente, né? Natureza, cigarras, quem sabe um cigarrinho também. Agora, não foi isso, gente. Caiu mesmo, eu fiquei desesperado aqui tentando arrumar um ponto para voltar e conseguir, mas é o ponto da cigarra. Então vocês vão ter que aguentar esse barulhinho. E fiquem... Só agora eu lembrei, Deluca, teve um caso na Coreia do Sul, gente, que o pessoal transmitia online imagens de casais que obviamente estavam sendo gravados sem consentimento em quartos de hotéis e até motéis. Eles fizeram um esquema na Coreia que você alugava, você pagava, tipo um streaming da sacanagem amadora. E aí você pagava e você assistia online a galera ali sendo, sendo exposta sem que soubessem. E aí depois que essa história foi revelada, o pessoal que estava por trás disso foi condenado a prisões com penas parecidas com a de estupradores. Foi considerado quase como um estupro lá na Coreia do Sul. Eles levaram muito a sério esses casos e a pena lá foi séria. Tô vendo. Fiquei sabendo que o nome do lugar é Carpe Diem. Fiquei sabendo aqui de última mão. Vocês sabem o que é Carpe Diem, né? Em francês. Em latim, não é francês. Francês. Latim, não é francês. Latim. Eu falo latim. Realmente, é latim. Mas tá bom. Latim. O Guga já voltou mais pra lá de Bagdá. O pessoal falando que o olho do Guga tá vermelho. Eu não vou mais falar sobre isso. Eu vou terminar este programa, Guga, porque ninguém aguenta mais este barulho de cigarro aqui no meu ouvido, no meu ponto. Então, obrigado, meu querido Guga Noblar. E amanhã você se comporte aqui neste programa. Você estará fazendo este papel. Se cair, não vai ter ninguém apresentando o programa. Então, você liga aí na sua internet. Porque esse cair vai ser o César Calejon durante 1 hora. O César e o Vitinho apresentando esse programa durante 1 hora. Jogar então, essa bomba pro Calejon. Só sucesso. Você trate de ficar aí funcionando amanhã. Claro. Guga Noblar, Mia Khalifa e César Calejon amanhã ao vivo. Aqui e amanhã a gente vem com o horário do fim do mundo, tá? Com o horário do fim do mundo, porque o Antônio Farinati deu essa informação e não trouxe mais a informação. Guga, beijo pra você. Até amanhã. Cuida bem da casinha amanhã, que amanhã estarei observando de longe o que está acontecendo. Beijo, Guga. Claro. Beijo, galera. Até amanhã. Amanhã não vai ter cigarrinha. Também não vai ter cigarrinho antes do programa. Será? Podem ficar tranquilos. E meu olho não está vermelho. Não façam esse comentário que não é verdade. Ele não está, o que não quer dizer que não ficará. Tamo juntos. Até amanhã. Você dirá que não terá cigarrinho amanhã, Vitinho? Olha, eu não nego... Nem afirmo nada, tá? Obrigado por hoje. Polícia Civil, pode bater aqui no ICL e vai embora. Um beijo pra vocês, até amanhã. Estaremos de volta aqui no nosso Rolê ICL com amanhã, Guga Noblar, César Calejon e vocês que fazem essa audiência desse programa. Beijo, fui, tchau. A extrema-direita segue com força total em nosso país. E o conservadorismo ameaça tomar conta do mundo. A inteligência artificial distorce a realidade que conhecemos. A internet está mais repleta de ódio e de fake news do que nunca. As mentiras que eles contam beiram o absurdo. Querem destruir reputações,
e transformar os bons em criminosos. O Júlio Lancelotti atua como um cafetão, distribui marmita, mas não faz nada para salvar ninguém. Querem reescrever a história. Vocês nunca viram uma ação que terminou em violência por parte das pessoas que participaram de várias manifestações por todo o Brasil ao longo do meu mandato quase todo. A sua sede de poder é insaciável e eles vão fazer de tudo para tentar nos paralisar de medo. Mas eles não vão conseguir nos parar. O ICL está aqui para lutar contra os inimigos da verdade. Não podemos e não vamos nos curvar. Não podemos e não vamos baixar a guarda justo agora. Nossa comunidade é a nossa maior força nessa luta contra os poderosos. Venha conosco lutar pela democracia. Em 2024, acesse icl.com.br. Vamos à luta!